Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Estamos aqui no Café Forense à noite. Pessoal, falem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo, para a gente poder continuar aqui. Primeiro, peço desculpa pelo atraso, né? Tive, na verdade, um problema técnico, mas eu acho que já está corrigido agora. Alguém consegue ouvir? Falem nos comentários. A Adson Maia falou sim. O Carlos Júnior também ouvindo. Ótimo. Então vamos lá. Hoje vamos falar de café forense, né? Essa série que a gente vem fazendo aí semanalmente, né? E com a intenção, na verdade, sempre trazer assunto, sempre mostrar alguma coisa diferente para vocês. E hoje eu vou falar da patologia forense na sua prova. Primeiramente, boa noite, meu nome é João Paulo Cavalcante, eu sou médico legista no estado de Pernambuco e sou médico legista patologista no estado do Ceará, tá? Então, realmente, a patologia forense é minha rotina, tá? No ML Ceará. E daí que, na verdade, difere um pouco do que tem no livro e do que eu vou falar. Na verdade, eu vou falar aqui mais do que tem no livro do que minha prática mesmo, porque minha prática eu acho que pouco cai na prova, mas eu deixei por último para falar um pouco da prática. Se houver tempo hábil, a gente vai conversando, tá? Podem ir mandando as dúvidas que a gente vai tirando, vai conversando. Essa é a intenção. E como eu sempre gosto de fazer, na verdade, é ser alguma coisa bem interativa, né? Eu gosto de ser dinâmico. Então, e como a patologia forense cai na sua prova? Ela pode cair na antropologia forense, né? Através da identificação da espécie, de osso, de sangue. Pode cair também através da reação vital. E isso é muito importante, tá? Reação vital. É imprescindível que vocês saibam. Deixa eu fechar aqui. Na traumatologia forense, existem alguns pontos também que precisam ser abordados no afogamento, que é a energia físico-química, no projétil, né, projétil de arma de fogo, os instrumentos pérfuro, contundentes e vários outros também pode acontecer na traumatologia forense. A sexologia forense, na perícia da conjunção canal, então veja, né, a patologia forense ela é muito importante não só na prova, mas na prática também. Hoje aqui a intenção é prova, tá? Porque já tem edital aberto, Pernambuco, estamos prestes a ter uma prova. Em Goiás também, estamos prestes a ter uma prova. Então eu vou tentar focar mais no que cai na prova, tá? Infanticídio e morte súbita. A morte súbita, essa sim, é a minha rotina como patologista forense. 90%, na verdade, 95% do que eu recebo são corações. E corações de pessoas que tiveram morte súbita. E eu vou avaliar histologicamente o coração, tá? Então, para você ver, né? Eu vou falar um monte de coisa, na verdade, que está associada à patologia forense, mas a minha prática, 95% é de morte súbita. É o médico legista da sala de necrópsia que não achou a causa-morte, macroscopicamente, e ele manda para mim. Então, como 90% das mortes súbitas são de origem cardíaca, o órgão que eu mais recebo é o coração, tá? E aí a gente precisa estudar bastante o coração para saber se tem alguma causa da morte, né? E se não achar, existem também, né? Eu sempre falo isso para os legistas que estão na sala, que eu posso não encontrar também alguma alteração, né, microscopicamente. E aí o coração ele pode estar todo íntegro, na verdade, não ter lesão, mas pode ter uma causa de morte arritmogênica que eu não consigo achar, né? Estruturalmente, o coração pode estar ok, mas pode ter uma alteração, por exemplo, que eu não consiga ver, tá? Microscopicamente. Então vamos lá. Em relação à identificação,
a patologia forense pode ajudar na identificação da espécie através dos ossos, né? Quem é o nosso aluno do Clube Forense sabe que a gente bate bastante aí na análise da disposição dos canais de Havers, né? Então, isso é analisado microscopicamente. Lembrar, os canais de Havers no humano, ele é oval e no animal é circular. Ele, no humano, ele tem em menor número. Por que menor número? Porque eles são maiores, tá? Então, se eles são maiores, eles estão em menor número para ocupar o mesmo espaço. Ou seja, a densidade é menor no osso humano do que no osso animal. É uma coisa que eu bato bastante e que eu acho que pode cair na prova, porque eu nunca vi caindo ainda, é em relação à direção dos canais de Havers. No humano, ele é paralelo ao eixo longitudinal. No animal, ele é inclinado. Conhecido também como uma formatação plexiforme, né? Ou seja, os canais de Havers no animal é plexiforme, tá? Então não esqueça disso, que isso pode cair na prova. E essas características, como eu falei, no humano ele é em menor número porque eles são maiores, consequentemente a densidade é menor, tá? Então a patologia forense te ajuda através da identificação da espécie dos ossos, tá? E existe também uma outra ajuda da patologia forense em relação à identificação. E qual é essa ajuda? Em relação ao sangue, tá? Então, como eu costumo falar também, chega numa cena de crime e a gente não sabe se aquela mancha que está lá é um sangue humano ou não, tá? E como é que a gente faz para descobrir se é sangue? Através de duas reações básicas, que é a reação de Teichmann e a reação de Adler, tá? E como é que a gente faz isso? Também de forma microscópica. Pega o material, coloca ácido acético glacial e aí vai passar por um processo de desidratação, evaporação e se formar cristais de forma rômbica, alongada, cor de chocolate porque é sangue, né, pessoal? Então, provavelmente, na verdade, lembrar que essas aqui são provas de orientação, tá? E eu sempre falo, que todas as provas cristalográficas elas são de orientação. Existem várias, tá? Aqui eu vou falar de sangue, eu vou falar de esperma, mas todas são de orientação. Nenhuma delas é de certeza, tá? Outra forma de falar é que nenhuma desses testes cristalográficos, tudo que forma cristal, ele não é de certeza. Ele é de probabilidade, ela é uma prova de orientação, tá? Então, a reação de Teichmann não seria diferente. E se formar cristal, como eu falei, um cristal de forma rômbica, alongada, cor de chocolate, isolados ou em grupos. Pode ter forma de charuto ou roseta, tá? E a microscopia, a patologia forense pode ajudar isso. Além da reação de Adler. Você pega o material e coloca a solução de benzidina. Lembrar que tudo na patologia a gente usa lâmina e usa lamínula. Então, tudo que é tipo de material, a gente vai pegar. A questão vai falar que vai colocar entre lâmina e lamínula. O erro não está aí, tá? O erro vai ser ele trocar o ácido acético global pela solução de benzidina. Lembrar que o que se mais usa na reação de Adler é a solução de benzidina, mas pode usar também o ácido acético glacial, tá? Na reação de Adler. Então, o ácido acético glacial ela pode ser usado tanto na reação de Teichmann como na reação de Adler. Mas o que cai em prova é falar do ácido acético glacial como a reação de Teichmann e a solução de benzidina como a reação de Adler, tá? E se formar um cristal, né, azul esverdeado, vai mudar do azul esverdeado para o azul intenso, tá? Então, essa é a reação de Adler. A patologia forense também pode ajudar nisso. Reação vital, importantíssimo, né, pessoal? Reação vital para sua prova. Então, lembrar que a reação vital ela tem os meios tradicionais e tem os meios subsidiários da técnica laboratorial. Quais são essas técnicas? Técnicas bem estabelecidas, né? Que caem bastante em prova também. Tudo que eu vou falar aqui é baseado mais no que cai em prova, tá? Então, os meios tradicionais são os meios macroscópicos e os meios subsidiários são, por exemplo, a prova de Verderot, tá? A prova de Verderot é clássica, mas também o que é o nosso intuito hoje aqui, que é a prova histológica, tá? Então, a gente pode confirmar que aquela reação foi produzida em vida por meios macroscópicos ou por meios subsidiários, que aí entra a prova de Verderot, a prova de varredura eletrônica, a prova histológica, e a nossa função hoje aqui é falar da prova histológica, tá? Mas o que mais cai em prova são os meios tradicionais, que é a reação vital por meio macroscópico, que é a infiltração hemorrágica, a coagulação. Lembrar, os peritos também, né, os legistas, eles me mandam muito dúvida em relação a um trombo, se isso é um trombo pós-vida, se isso é um trombo pós-morte, tá? Então, o trombo verdadeiro, ele acontece em vida, tá?
mas existe também um trombo pós-morte. A gente consegue avaliar isso de forma macroscópica e de forma microscópica, um trombo em vida e um trombo pós-morte, tá? Então vamos lá de novo: infiltração hemorrágica, coagulação, retratibilidade dos tecidos, tonalidade das equimoses. Pessoal, a equimose já foi questão de prova, tá? A equimose acontece no cadáver. Na verdade, ela se inicia, ela se cria no cadáver? Não, né? A equimose é uma reação vital, tá? Mas o mais importante, porque já teve questão dúbia em prova, se o cadáver ele morrer com equimose, obviamente ele vai ter equimose, né? Então tem que se atentar bastante ao quesito, né? A questão alternativa que ela traz, tá? E o mais importante é a tonalidade das equimoses. Isso não vai acontecer nunca no cadáver, né? Vai mudar do azul para o verde? Não, não tem como, né? Não tem como fazer aquele espectro de Legrand-Sala. A evolução dele não tem como. Mas a equimose, se for uma questão dúbia, preste atenção, ela pode existir no cadáver. Ela não é criada no cadáver, né? Se eu der um tapa no cadáver, se eu der um murro no cadáver, se eu der um... ele não vai criar uma equimose. Mas se o cadáver já morreu com equimose, vai existir equimose nele. Mas a tonalidade não vai ter mudança das cores, tá? Escoriação, a presença da crosta é um elemento irrefutável que houve prova vital, tá? Então, a crosta, a escoriação pode acontecer no morto? Pode acontecer no morto, né? Mas a crosta não, tá? Embolias e calo ósseos. Tudo isso acontece são reações vitais, tá? Esses são os meios tradicionais. Existem ainda os meios subsidiários da técnica laboratorial. Por exemplo, uma fratura, para a gente saber se foi antes da vida ou depois da morte. Então, a gente pode fazer o diagnóstico macroscópico, né, que é o infiltrado hemorrágico no foco da fratura. Pode ser o estudo histológico por meios convencionais. Pessoal, como é o estudo histológico por meios convencionais? Vamos colocar, no caso, o osso, e aí tem que passar por todo um processamento que eu acho difícil, inclusive, algum médico saber, depois vocês me falem aí, como é o processamento histológico, né? No caso de um osso, ele vai passar por uma descalcificação, e existem vários ácido fórmico, mas o que usa mais hoje é o EDTA, tá? Então, vai passar pela descalcificação e aí vai passar pelo processamento. O processamento é entrar na verdade, você coloca no formol a 10% tamponado. Então, quando a questão falar isso, esse não vai ser o erro da questão mais uma vez, tá? O formol tamponado a 10%, todo o material vai passar por ele, né? Que for para histologia. Vai passar pela parafina e aí vai passar por emblocamento, coloração, tá? E depois para virar uma lâmina. Então, e que a gente vai ver? Infiltrado hemorrágico, infiltrado inflamatório. Esse é o estudo histológico para saber se a fratura foi antes ou depois da morte. Existe ainda o exame químico, que é pelos percentuais das aminas vasoativas, né? A histamina, a serotonina, a catepsina D e a catepsina A, entre outros. E o exame espectrográfico, que é a microscopia eletrônica de varredura, tá? Mas, ou seja, vocês estão vendo aí que existem vários métodos para você identificar se foi uma lesão em vida ou pós-morte, tá? O macroscópico e os estudos auxiliares, tá bom? O que é mais recente hoje é a presença aí da catepsina A e catepsina D, que ela pode acontecer em até 5 minutos da lesão antemortem, tá? Lembrando que quanto maior a distância da lesão em vida ou pós-morte, melhor de se fazer o diagnóstico. Ou seja, se a lesão aconteceu há 2 dias, é melhor de se fazer o diagnóstico de uma lesão que aconteceu há 1 hora, tá? Há 1 hora é muito mais difícil você estabelecer se aquela lesão foi em vida ou pós-mortem, tá? Diferente de uma lesão que já tem um infiltrado inflamatório maior, e a gente vai falar dessas fases, inclusive, do infiltrado inflamatório. Pessoal, estou lembrando que esse café forense hoje aqui é para você que vai fazer a prova geral, tá? Para quem vai fazer patologia, é muito mais aprofundada do que eu estou falando aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a reação inflamatória, ela tem um início rápido, tá? A gente consegue aí distinguir mais ou menos em 24 horas uma reação vital com a reação inflamatória aguda, de uma lesão em vida, de uma lesão pós-morte. E quais são as fases dessa reação inflamatória aguda? Passa principalmente por 3 fases, que são as alterações leucocitárias,
com vasoconstrição, estase e migração leucocitária. Lembrar que isso já foi questão de prova também, e foi questão de prova, inclusive, para patologista e também para não patologista, tá? Qual é a primeira célula? Lembrar que leucócitos são todos os glóbulos brancos, né? E tem um que é o que chega mais rápido na inflamação, que é o neutrófilo, tá? O primeiro a chegar na inflamação é o neutrófilo e ele chega nas primeiras 24 horas, diferente do macrófago, que ele demora de 48 a 96 horas para poder chegar, de 2 a 4 dias, tá? Tem os macrófagos. Então, qual é a primeira célula a chegar no infiltrado inflamatório agudo? É o neutrófilo, tá bom? Então, passa pelas alterações leucocitárias, depois a alteração da permeabilidade vascular com as proteínas plasmáticas no espaço intercelular, ou seja, vai haver, depois da vasoconstrição, tem a vasodilatação e vai haver a migração, exsudação desse material, tá? E, consequentemente, edema. E a terceira fase são as alterações celulares, com acúmulo de leucócitos, marginação, migração e fagocitose, que é quando os macrófagos chegam, né? Lembrar que a fagocitose, quem faz são os macrófagos, com degradação intercelular e liberação de mediadores inflamatórios, tá? Essa inflamação aguda, tá bom? Isso que acontece. E tudo isso que eu estou falando aqui está no França, tá? Quando não tiver uma explicação boa no França, eu trago de outra fonte. E quais são aquelas que eu falei que são as provas subsidiárias? Como eu falei, existe a prova de Verderot, a prova histológica, a microscopia eletrônica, histoquímica, métodos bioquímicos e espectrofotometria de absorção atômica. Pessoal, a prova de Verderot, muito importante, né? Por quê? Porque o que mais cai em prova não são as alterações histológicas, tá? São as alterações macroscópicas. E a prova de Verderot é uma prova de relação de leucócitos com hemácias, tá? Então, você vai avaliar numa área suspeita e vai avaliar numa área que você sabe que não teve uma lesão. Então, se houver um aumento dessa relação, ou seja, por quê? Porque se houve inflamação, se houve lesão, houve resposta inflamatória. Se houve resposta inflamatória, o número de leucócitos, isso inclui neutrófilos, inclui macrófagos, eles estão aumentados em relação ao número de hemácias. Então, essa relação vai estar diferente na área suspeita, se houve lesão, da área que eu sei que não houve lesão. O que vai acontecer? Maior quantidade de leucócitos, né? Então, essa prova vai estar aumentada, tá? Essa relação de leucócitos e hemácia vai estar aumentada. Diferente se não houver lesão. Se não houver lesão, a relação de leucócitos e hemácias da lesão suspeita e da lesão que não houve a lesão vai estar igual, tá? Então, se essa relação estiver igual na área suspeita e na área que não houve a lesão, certamente não é porque essa lesão aconteceu pós-morte, tá? Existe ainda a prova histológica, que eu vou falar ainda, a microscopia eletrônica, que esse é pouco usado, né? Na nossa realidade, na verdade, não é usado. O que a gente tem, na verdade, nos MLs é a prova histológica, né? Nem a histoquímica. O que é histoquímica? Pessoal, lembrar que existe diferença da histologia da histoquímica. Histoquímica são o que a gente chama de reações especiais. Eu vou falar mais na frente de uma reação chamada de PELS, né? Existem várias outras que a gente pode usar, por exemplo, eu peço muito Fontana Masson, por exemplo, para ver vitiligo. Isso é uma reação que é uma histoquímica, é uma coloração especial. Por quê? A coloração que a gente bem conhece é a hematoxilina eosina, né? O famoso HE. Então, vocês já ouviram falar muito isso na faculdade. Mas existem várias outras colorações. O Zil-Nielsen é uma outra coloração especial. Então, diferença de a histologia básica, a histoquímica, que é isso que eu estou falando, existem as técnicas histoquímicas, existem ainda as técnicas imunohistoquímicas. Quando falo imuno, isso aí quem trabalha com oncologia sabe bastante, que hoje não se faz patologia sem a imunohistoquímica, e é uma reação antígeno-anticorpo. Tá? E existem os métodos bioquímicos, que eu falei, que são os métodos de catepsina A, que eu falei, catepsina D, e vários outros, né? E aí são os mais que conseguem distinguir uma lesão inflamatória mais precoce, né? São as catepsinas A e D.
E existe ainda a espectrofotometria de absorção atômica, tá? Então, são vários os exames complementares que a gente pode fazer numa lesão suspeita de se for em vida ou pós-morte, tá? Lembrando, na prática, é só a prova histológica, tá? Pouco a gente tem as outras. O que mais cai na prova é a prova de Verderot, tá bom? Então, a prova histológica é justamente essa. Passa também por 3 fases, tá? Existe a fase inflamatória, que, como eu falei, a primeira célula que chega, neutrófilo. E depois chegam os macrófagos, tá? Existe a fase proliferativa. Tudo isso está no França, tá bom? Vai que cai na sua prova. A fase proliferativa, e ele não fala muito mais do que isso, mas a fase proliferativa, lembrar que ela tem, eu até coloquei aqui a foto, ó, tem angiogênese, tem a deposição de colágeno, não tão importante como a fase de reorganização, mas tem a formação de tecido de granulação, tudo isso na fase proliferativa, tá? E dura de 10 a 14 dias. Então, a fase inflamatória é a primeira fase, que tem, além da chegada dos neutrófilos, dos macrófagos, existe também alguns fatores de crescimento relacionado ao fibroblasto, o fator de crescimento beta, existem alguns fatores de crescimento, neutrófilo e macrófago. Fase proliferativa, 10 a 14 dias. Essa aí é a presença de tecido de granulação, angiogênese, principalmente. E a fase de reorganização, que é a última fase, também conhecida como fase de maturação, é essa a deposição de colágeno. Se vocês conseguirem ver aqui na foto, que tem um colágeno denso, tá? Então, essa é a prova histológica. Tá bom, pessoal? Da reação vital. A reação vital, olha o que o França traz também, né? Ela fala que pode-se realizar o estudo dos linfonodos. Como é que a gente faz o estudo desse linfonodo? Ele complementa a prova histológica. Então, o linfonodo, principalmente na área que não tem lesão, porque se tem lesão, você avalia a lesão, né? Você avalia se tem, ou pela prova de Verderot, ou pela própria histológica, né? Pela fase de inflamação, fase de proliferação, ou fase de maturação. Mas se não tiver lesão, só tiver um linfonodo, você pode avaliar também um linfonodo. O que vai ter no linfonodo é histiocitose e congestão vascular, tá? E o mais importante, a gente pode achar hemosiderina. Pessoal, o que é a hemosiderina, né? Hemosiderina é a degradação das fases da hemácia, né? Então, chega lá numa fase final a hemosiderina, que é a presença de sangue. Então, é a presença de sangue e que quer dizer que teve lesão, tá? Uma lesão à distância, né? Não tão distância porque é onde há a drenagem linfática para aquele linfonodo, tá? Mas existe uma lógica para você fazer isso. E existe uma reação que se pode fazer, como eu falei, quando se tem a reação, é o que a gente chama de histoquímica, tá? Então, a histoquímica, e essa é no França, inclusive, está escrito errado, tá? Está escrito sem um R, tá lá escrito PELS. Mas o nome da reação é a reação de Pels. A reação de Pels, também conhecida como azul da Prússia. Então, para a gente achar o ferro não M, tá? Não ligado à hemoglobina. Então, essa reação a gente não acha mioglobina, não acha hemoglobina, a gente acha o ferro degenerado, tá? Então, a gente vai achar a hemosiderina na reação de Pels. E é justamente procurando a hemosiderina que a gente vai saber que teve reação vital e que teve sangue, né? Que a lesão foi produzida em vida, tá? Então, lembrar que pode ser o estudo histológico, e o estudo histológico ainda pode ser realizado através do estudo dos linfonodos, tá bom? A patologia forense pode te ajudar também na traumatologia, tá? E das mais diversas formas de energia. Uma delas, a energia física, o calor, né? Então, eu bato muito nesses sinais, né? Sinal de Chamber, sinal de Janesi-Geliac. Então, lembrar que no sinal de Chamber, a flequitena, ela tem um líquido amarelado rico em albumina e cloreto de sódio, tá? Além disso, na produzida em vida, a gente vai ter massas descoloradas, migração leucocitória e edema das papilas dérmicas. Né, pessoal? Existe a queimadura, então a queimadura vai levar a um edema, tá certo? Ao edema das papilas dérmicas. E essa foto aqui não ficou boa, né? A segunda foto aqui, na verdade, não ficou boa, porque esse aqui é uma flequitena do morto e uma flequitena com conteúdo gasoso. Esse aqui da foto tá um conteúdo hemorrágico, né? Se tem um conteúdo hemorrágico, a gente bem sabe que pode ser da queimadura em vida, e a flequitena hemorrágica pode acontecer também no frio, né? E a gente vê que aqui tem reação vital, né? Nessa aqui, ó. Existe, apesar, se
se vocês virem bem essa foto, já está na fase de enfisematosa, né? Já está tendo aqui a circulação póstuma de Brodel, porém, essa lesão foi produzida em vida, tem reação vital aqui nessas fliquitenas, tá certo? Olha ao redor dela. Tá bom, pessoal? Além disso, nos instrumentos contundentes. Então, aqui na verdade, eu só coloquei o espectro equimótico Legrand-Dussat só para poder lembrar e que existe uma sequência, assim como existe uma sequência também do que acontece com as hemácias nas equimoses, tá? Lembrar que o primeiro dia, uma cor, o segundo dia, duas cores, o terceiro dia, três cores, o quarto dia, quatro cores e no quinto dia desaparece, tá? Então, e aqui existe uma controvérsia, né? Na verdade, 15 a 16 dias que começa a desaparecer. Então, primeiro dia, vermelho. Segundo a terceiro dia, que é a segunda cor, são 2 dias. Então, é arroxeado. Depois passa azul, verde e amarelo, as cores do Brasil, tá certo? Então, primeira cor, demora um dia. Segunda cor, demora 2 dias. Terceira cor, demora 3 dias. Quarta cor, demora 4 dias. Assim como existe o espectro equimótico de Legrand-Dussat, existem também a sequência do que acontece com as hemácias, ou seja, com 24 horas as hemácias descoram, no terceiro dia as hemácias se descoram e se deformam, no quarto dia surgem as células fagocitárias. Pessoal, eu falei que no primeiro dia, quem chega primeiro são os neutrófilos. Depois na verdade, a partir do segundo dia até o quarto dia, são as células fagocitárias, tá? Então aqui ele colocou no quarto dia, surgem as células fagocitárias. No nono dia, ação fagocitária sobre os glóbulos e pigmentos. No 12º dia, todos os glóbulos estão rotos. E no 18º dia, predominam as células pigmentárias, tá? E lembrar das fases aí da dissociação da hemoglobina. Então, a hemoglobina passa para hemosiderina e hematoidina, tá certo? Além disso, na traumatologia forense, podemos auxiliar também com o instrumento pérfuro-contundente. Podemos auxiliar com o projétil, tá certo? E o que é que a gente pode achar no projétil? No orifício de entrada, a maior predominância de fibras colágenas e na de saída, infiltração gordurosa, tá certo? Isso aqui está no França também, e eu já usei esses conceitos em questão aberta, tá certo? Então, muitas vezes a gente fala para diferenciar um orifício de entrada de um orifício de saída, e todo mundo sabe o básico, né? Um orifício com orla de escoriação, com orla, e pode acontecer também escoriação de saída, né? Ter cuidado, sinal de Romanese, mas é muito característico, né? A entrada regular, mas todo mundo esquece de falar das alterações microscópicas. Quais são essas alterações microscópicas do orifício de saída e do orifício de entrada? No de entrada, predominam as fibras colágenas e no de saída a maior infiltração gordurosa, tá certo? Tranquilo, pessoal? Até aqui. Ainda na traumatologia forense e no projétil, como é que a patologia forense pode usar? A técnica de rodizonato de sódio, e ela é usada nas feridas já cicatrizadas. Muitas vezes a gente está com a ferida cicatrizada e a gente não sabe se essa ferida foi realmente produzida por um projétil, até porque a gente não tem mais aquelas características do orifício, né, de entrada. A gente não sabe se foi um instrumento perfurante, ou se foi pérfuro contundente, ou se foi um instrumento cortante, ou seja, já está cicatrizado, a gente perde toda a estrutura. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar a técnica de rodizonato de sódio, que é uma técnica utilizada para as feridas já cicatrizadas. O diagnóstico, mais uma vez, é histoquímico. Pessoal, mais uma vez, quando eu falo de histoquímico, o que é que eu estou usando? Eu estou usando a coloração de HE? Não, né? A coloração de HE não é a histoquímica, é a histologia normal. Histoquímica é quando eu faço uma coloração especial. E qual é a coloração especial que eu estou falando nesse momento? É a de rodizonato de sódio, tá certo? Que é uma técnica microquímica específica para o chumbo, ou seja, a gente vai pesquisar chumbo, tá? Através da técnica de rodizonato de sódio. E mais uma vez, como é a técnica da histologia? A gente vai pegar a lâmina e colocar esse material, né, na lamínula e vai passar por todo um processo, né? E a solução que a gente vai colocar é a solução de rodizonato de sódio, passa pela secagem em estufa por 1 minuto e depois o gotejamento de uma solução tampão. Se houver a presença de chumbo, vai formar em torno dos grânulos de chumbo uma coloração violeta, tá certo? Então, um halo violeta circundando
o chumbo. Então, é isso que é a técnica de rodizonato de sódio. Agora, é uma técnica que é certeza que teve chumbo, é certeza, mas que foi de projétil, de arma de fogo, não, né? Porque existe chumbo em vários outros materiais. Então, a técnica de rodizonato de sódio não é uma técnica de certeza que foi projétil de arma de fogo, tá? Assim como existe também outra técnica, que é a técnica de parafina, a técnica de Ito-Ross, tá? Então, nenhuma dessas são técnicas de certeza que foi projétil de arma de fogo. Mas é uma técnica que é certeza que foi chumbo. Mas um encanador, por exemplo, ele pode trabalhar com chumbo, né? Um eletricista, no fio elétrico, pode ter chumbo. O França, ele fala até do vinho, né? O vinho, se tiver um invólucro de chumbo, então a pessoa pode ter contato com chumbo. Então, diversas maneiras, a pessoa pode ter contato com chumbo e não ser certeza a técnica de rodizonato de sódio, que foi um projétil de arma de fogo. Tranquilo? Ainda na traumatologia forense, na energia físico-química, né, o afogamento. Pessoal, eu sempre falo que a gente tem que saber, né, diferenciar o básico, que são os sinais externos e internos do afogamento. Então, se você chega na prova e a prova vai pedir, né, qual é a energia do afogamento, você vai falar que é energia físico-química, sinais do afogamento, fisiopatologia do afogamento. E quando falar de sinais, vocês têm que saber diferenciar sinais externos e colocar na questão sinais externos de sinais internos. Quais são os sinais externos? Temperatura baixa da pele, a pele anserina, lembrar lá do sinal de Bert, retração dos mamilos, saco escrotal e pênis, maceração da epiderme, lembrar das mãos de lavadeira, os livores cadavéricos mais claros. Isso aqui, para o pessoal que é do clube forense, eles sabem que se a questão estiver falando que os livores cadavéricos são mais claros, é óbvio que a alternativa está correta. Mas a gente tem que ficar atento que isso é em água doce. Se for em água salgada, os livores cadavéricos são mais escuros, tá? Mas o França, ele fala de uma forma geral, tá? Então, os livores cadavéricos mais claros, e se isso estiver na alternativa, não briguem com a alternativa. É correto, tá? Cogumelo de espuma. Cogumelo de espuma já caiu muito em prova por falar que é um sinal de reação vital, tá? E a gente já discutiu bastante isso também, sobre o cogumelo de espuma. Ele acontece, tá? O França, ele não fala isso diretamente, que é uma reação vital, mas fala que é na verdade, uma tentativa, né? Encontro da pessoa com a massa líquida, ou seja, acontece no vivo, tá? Mas ele não coloca esse termo de reação vital, até por isso no afogamento, porque o cogumelo de espuma ele pode surgir também na putrefação, tá? Nas fases da putrefação. Então, o França ele é meio contraditório em relação a isso. E outra coisa que cai muito sobre o cogumelo de espuma é em relação a que só acontece no afogamento. Não, né? Acontece também em mortes naturais, como edema agudo de pulmão e, consequentemente, infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, consequentemente, edema agudo de pulmão. Dentes e unhas róseas, né? Lembrar que também não acontece só no afogamento, já foi questão de prova falando isso. Não, né? Acontece também em outras formas de morte, né? Acontece no enforcamento, por exemplo. E existem mortes afogadas que não têm dentes e unhas róseas, que é consequência da dissociação da hemoglobina, tá? Então, sabendo os sinais externos, existem também os sinais internos. Quais são os sinais externos? Líquidos nas vias respiratórias, corpos estranhos nas vias respiratórias e sinal de Brodel, enfisema aquoso subpleural. Pessoal, e o exame histológico? O exame histológico ele é feito de quê? Ele faz parte dos sinais internos, tá? Então, a gente vai pegar o pulmão e vai cortar o pulmão. Eu sempre peço para o pessoal da sala de necrópsia me mandar já um fragmento do pulmão, tá? Não tem como eu analisar todo o pulmão, tá? Então, muita gente já me perguntou também se, por exemplo, não achar o que a gente procura, na verdade, no exame histológico, né? A presença de plâncton. E se eu não achar o plâncton, não houve afogamento? Não, né, pessoal? A patologia, ela trabalha com amostragem. Não é impossível eu amostrar todo o pulmão e fazer corte de todo o pulmão. Então, se eu peguei uma área que não tem um plâncton, paciência, né? É a limitação da patologia. A patologia, ela é por amostragem, então tem essa limitação. Tá? Então, o que é que a gente pesquisa no exame histológico?
E está dentro dos sinais externos, né? Dos sinais internos. É a presença do plâncton, tá? Além disso, a gente vai ver no exame histológico enfisema do tecido pulmonar, o edema alveolar e hemorragia peribrônquica, além da ruptura e hemorragia das paredes alveolares, principalmente em regiões centrais do pulmão, tá? Então, bem tranquilo. Que a gente, se teve o afogamento, entrou bastante água, e principalmente na água doce, né? E aí tem a ruptura dos alvéolos, tá? Então a gente vai achar isso no exame histológico, assim como a hemorragia, enfisema do tecido pulmonar. Tranquilo, pessoal? Se tem alguma dúvida aqui, deixa eu abrir aqui o Instagram. Carlos Júnior perguntou: o sinal de Pels é no linfonodo ou na lesão diretamente? É no linfonodo, tá? Na verdade, o sinal de Pels ele pode ser usado em qualquer lugar. Mas o França, ele fala no linfonodo, tá? Por quê? Porque a gente não tem uma lesão direta no linfonodo. Porque se tiver uma lesão com, a gente vê uma equimose, a gente sabe que tem sangue e a gente não precisa usar o PELS, né? O PELS é para facilitar o encontro da hemosiderina, tá bom? Então, se a gente sabe que teve equimose, é porque a gente sabe que foi uma reação vital, né? A gente usa o PELS no linfonodo, porque o linfonodo é quando não tem uma lesão aparente, uma lesão à distância, o linfonodo, a gente usa uma técnica auxiliar, que é a histoquímica, né? Lembrar, tudo que usa uma coloração especial é chamado de histoquímica. O PELS é um exemplo dele, que a gente vai usar para poder achar essa lesão, essa hemosiderina, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida pode mandar aqui também, tá? Eu estou aqui de olho no YouTube e no WhatsApp, que o pessoal do suporte vai mandando as dúvidas aqui. Presença de esperma. Então, pessoal, a patologia forense, ela também ajuda na sexologia forense. E mais uma vez, aqui eu vou falar de duas técnicas, na verdade, três técnicas, que são técnicas cristalográficas. Pessoal, quando eu falo de técnica cristalográfica, é uma técnica de certeza, mais uma vez, técnica cristalográfica é uma técnica de orientação, de probabilidade, tá? Então, primeiro a gente vai coletar o material que a gente não sabe se é esperma, se é saliva, se é qualquer material, né? Então a gente vai coletar e vai fazer a técnica de Florence. Vamos colocar mais uma vez, a patologia ela funciona assim, né? Todo material, você vai pegar o material e vai colocar entre a lâmina e a lamínula, né? Isso depois de todo um processamento, tá, pessoal? Se não houve o processamento, nesses casos aqui quando fala técnica histológica, ela vai passar por todo o processamento. Essas técnicas cristalográficas, elas não passam pelo processamento. A gente pega o material direto e coloca entre a lâmina e a lamínula. E vamos colocar os reagentes. A técnica de Florence é usado iodo metalode, o iodeto de potássio e água destilada. E vai aparecer diversos cristais avermelhados de formato rômbico, tá? Então, essa aqui é a técnica de Florence para estabelecer a presença de esperma, tá? Mais uma vez, não é de certeza. E temos também a reação de Baeck, que ela é feita logo depois da de Florence. E existe também a reação de Barbério, que é a solução de ácido pícrico em glicerina e forma cristais de agulhas ou alpistes de cor amarelada ou em grupos. E existe uma técnica que essa é de visualização direta, tá? Essa é uma técnica que eu pego o microscópio e vejo a presença do espermatozoide. Pessoal, a técnica de Florence, de Barbério, de Baeck e Barbério são técnicas não usadas hoje em dia, tá? Essas aí são técnicas para a sua prova. Mas a presença do espermatozoide, a pesquisa do espermatozoide de forma direta, essa sim é usada hoje, tá? Em todos os IMLs, elas são usadas, tá? E tem uma técnica de coloração, que é a técnica eu chamo de QPIC, tá? Mas é a abreviação. Kerner, Stroll, Pícrico, Índigo, Carmim, tá? É o QPIC, também conhecido como Christmas Tree, árvore de Natal, tá? Por que árvore de Natal? Porque fica igual a árvore de Natal a presença do espermatozoide, porque a cabeça do espermatozoide vai ficar vermelha e a cauda vai ficar esverdeada, tá? E se tiver muito espermatozoide, isso fica igual uma árvore de Natal, tá, pessoal? Essa técnica, ela é usada e a patologia forense, tudo que eu falo patologia forense é que eu estou usando microscópio, tá certo? Para poder auxiliar. E ela pode ajudar nessa também
nessa pesquisa, tá? Do espermatozoide. E a presença do espermatozoide é sinal de certeza, tá certo? Que houve conjunção carnal. A patologia forense também pode ajudar no infanticídio, pessoal. Vocês já estudaram infanticídio com o professor Miguel. Foi isso? Foi com o professor Miguel. Então, existem várias docimásias para você saber se o infante ele respirou ou se ele não respirou. Tá? Então, uma da técnica que a patologia pode te auxiliar é a docimásia histológica de Baltazar. Essa que é a docimásia mais perfeita, né? Eu sou enviesado, né? Porque eu sou patologista. Então, para mim, tudo que envolve a patologia é o mais perfeito, né? Mas a Baltazar, por que ela é a mais perfeita? Porque ela serve até em pulmões putrefeitos. Qual o outro nome da docimase histológica de Baltazar? É a Bolshu-tamácia, tá? É outro termo que pode cair na sua prova. E o Baltazar é muito batido, né? Todo mundo sabe, mas lembrar do sinônimo. Bolshu-tamácia, tá certo? O estudo do tecido pulmonar por meio da técnica histológica comum. Pessoal, qual é a técnica histológica comum? É todo o processamento, mais uma vez, todo o processamento vai passar pelo... A questão pode falar isso ou não, né? Mas o França ele fala, vai para o formol, tamponada 10%, depois passa pelos diversos, né? Pela parafina, depois passa pelo álcool, xilol, todo o processamento, e depois vai para o corte, estufa, e depois coloração. Qual é a coloração da técnica histológica comum? É o HE, tá certo? Hematoxilina, eosina. E a gente faz o estudo desse pulmão para saber se respirou ou não através da técnica histológica comum. E o que a gente vai observar no pulmão que respirou? A dilatação uniforme dos alvéolos, achatamento das células epiteliais, desdobramento das ramificações brônquicas e aumento do volume dos capilares. E o pulmão que não respirou? Cavidades alveolares estão colabadas, tá certo? Eu trouxe aqui uma foto só para poder ilustrar, porque esse aqui realmente o da esquerda é o pulmão que respirou, tá? Então a gente vai ver assim, o pulmão que respirou. Vai ver os alvéolos, eles dilatados, né? Onde vai acontecer a hematose. Diferente, aqui na direita, na verdade, é só um exemplo. Aqui não é realmente uma putrefação, mas o que acontece é que os gases, eles ficam assim, irregulares, né? Eles ficam aqui e ficam no interstício, tá certo? A gente vê, a gente sabe que aqui tem uma delimitação dos alvéolos. A gente sabe que o pulmão é assim, né? É bem delimitado, né? Diferente do pulmão do putrefeito, que formam essas bolhas gasosas de formas irregulares e no interstício, tá certo? Existe ainda a docimásia alimentar de BO. Então, o que a gente vai procurar são a identificação microscópica de restos alimentares, e aí isso fala a favor da vida extrauterina, tá, pessoal? Diferenciar os restos alimentares do induto sebáceo. Então, mais uma vez, a patologia forense aí já te ajudou, né, na sexologia forense, na traumatologia das mais diversas formas, né, do projétil de arma de fogo, instrumento pérfuro contundente, não instrumento contundente, no afogamento físico-químico, te ajudou na reação vital, te ajudou, eu falei sexologia, se não, na sexologia, e te ajudou também na antropologia forense através da identificação da espécie, tá? Através do osso, através dos canais de Havers e do sangue, tá bom? O sangue pelas técnicas de Teichmann e Adler. E isso aqui, na verdade, é o que é mais a minha rotina, tá? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Ver se alguém botou mais alguma coisa. Nada, né, pessoal? Isso aqui é o que eu mais vejo no dia a dia. É a morte súbita. Como eu falei, aqui no estado do Ceará, eu faço patologia forense e 95% do que eu recebo são corações. Eu recebo, assim, são acho que em média uns 300 corações por ano, tá? Que eu recebo aqui no Ceará. E tudo isso porque o médico não achou a causa da morte macroscopicamente e eu tenho que procurar isso microscopicamente. Mas eu aproveito para revisar a diferença, né, de mortes, né, antes de falar de morte súbita e morte agônica, lembrar que existe a morte ainda natural, a violenta e de causa suspeita. A morte natural, também conhecida como morte de antecedentes patológicos. A morte violenta é aquela morte que é de causa externa, tá? Tudo que é de causa externa.
até uma queda da própria altura, que chega bastante no ml. Aí o paciente fica internado um bom tempo no hospital, morre de sepse, mas a causa da morte dele foi a queda da própria altura, né, o que iniciou, e ele vai para o ML, tá? E a causa suspeita. Então, são essas três principais tipos de morte. A causa suspeita, ela é aquela morte no indivíduo jovem, né, que não tem uma explicação para a morte, e o paciente, digamos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, morre, e sem nenhuma doença prévia, esse periciando, ele provavelmente vai para o ML, tá? Porque é uma morte de causa suspeita. A gente não sabe se ele teve, se intoxicaram ele, se envenenaram. Então, ele se torna uma causa suspeita, tá? E existe também a diferença entre morte pelo tempo de sobrevivência, né? A morte imediata e a morte agônica. A morte imediata, isso aqui são os conceitos do França. A morte imediata é aquela que, do início ao fim, em alguns minutos, né? A morte imediata ocorre em menos de 24 horas do início dos sintomas e não é explicada de outra forma. E deu tempo, na verdade, ainda de socorrer, de ter alguma assistência àquele indivíduo, mas ele morreu nas primeiras 24 horas. Então, imediata, alguns minutos, a mediata, 24 horas, e os 24 horas é conselho também da OMS, tá? Além da morte agônica. Essa se arrasta por dias ou semanas a partir da causa básica. E aqui, como tem um conceito não, eu acho, na verdade, confuso do França, eu trouxe alguns conceitos da OMS, tá, pessoal? Então, o que é que o França fala que é a morte súbita? Morte súbita para o França é a morte natural imediata. E aí ele coloca, o França, morte inesperada e brusca em indivíduos com aparente bom estado de saúde, de causa externa ou patológica, sem influência externa ou violência. Ou seja, ele primeiro fala que é de causa externa ou patológica, sem influência de causa externa ou violenta, tá? Então, eu trouxe isso. Ele primeiro fala que é uma morte natural imediata, depois fala que é sem influência externa ou violenta, mas no meio do conceito ele fala de causa externa, né? Então, assim, ficou um conceito dúbio, né? Para mim não ficou. Até nos exemplos que ele vai dar, aí ele começa, são de natureza natural, ele coloca. Aí coloca eletropressão, coloca que a gente sabe que não são, que não é de forma natural, né? Ou seja, esse conceito para o França é um conceito um pouco meio confuso, tá? E aí eu trouxe o conceito da OMS, tá? O que é que a OMS fala? Que a morte súbita, ela acontece nas primeiras 24 horas, tá? Exceto se for a morte súbita cardíaca, porque a morte súbita cardíaca é na primeira hora, tá? Então, a morte súbita para a OMS é aquela morte que acontece nas primeiras 24 horas, exceto a morte súbita cardíaca que acontece na primeira hora e exceto a síndrome do morte súbita do lactente. Essa também não acontece em 24 horas, tá? Então, mais uma vez, para a OMS, o conceito de morte súbita, ela acontece em 24 horas, exceto ele faz uma diferença da morte súbita cardíaca que acontece na primeira hora do início dos sintomas, assim como a síndrome da morte súbita do lactente, tá? Existem ainda outras síndromes, eu trouxe algumas, tá? É a síndrome da morte súbita inexplicada, que é a morte súbita em indivíduo saudável, sem causa identificada por investigação. É a morte súbita branca, tá? Muitas vezes, é o que eu falo para o pessoal da sala de necrópsia, o coração, ele é estruturalmente, ele é normal, tá? Mas vai ter motivos arritmogênicos que vai causar a morte que eu não consigo achar numa técnica histológica, tá bom? Então, a síndrome da morte súbita inexplicada, que é a morte súbita branca. Existe ainda a morte súbita inesperada da epilepsia. Já fiz alguns casos, que eu não acho nada na necrópsia, tá? Isso aí eu falo como o médico legista da sala. O paciente tem epilepsia, e esse é um conceito que está em desenvolvimento, inclusive nos Estados Unidos. Eu já, quando estava, eu fui dar uma aula sobre morte súbita na síndrome da morte súbita do lactente, e aí eu vi esses conceitos também, que é a morte súbita inesperada da epilepsia, que acontece a morte súbita inesperada não traumática em epilepsia, sem causas estruturais ou toxicológicas, ou seja, a pessoa só por ter epilepsia, sem nenhuma outra causa de morte, ela tem a morte, tá? Ocorre
à morte, tá? Sem nenhum achado macroscópico e microscópico. Todos esses achados, eles são achados que não, assim como a morte súbita do lactente, deixa eu ver se está aqui, exatamente, síndrome da morte súbita aqui colocou infante, tá? Mas é lactente. Morte súbita em menores de 1 ano, que não pode ser explicado por investigação. E aí existem várias teorias, mas nenhuma delas consegue fechar uma síndrome da morte súbita do lactente, que tem que acontecer no primeiro ano, ou seja, de 7 dias, né, de vida até o primeiro ano. E aí tem a teoria da criança, né? Ela tá de bruço e não consegue respirar, então, e a gente não consegue ter achados, né? Se for uma sufocação, digamos, indireta, e aí pela diminuição da expansibilidade dos músculos abdominais, né? A respiração da criança, ela é abdominal principalmente. Então, a criança de bruço, ela pode ter a síndrome da morte súbita do lactente, né? Por exemplo, também, mais um caso de uma sufocação indireta em que o pai dorme por acidente no filho. Então, a gente pode achar sinais? Pode, mas se a gente não achar, né, se for rápido, por exemplo, porque no lactente não precisa de muito tempo, então pode ser rápido, e aí vai acontecer a morte súbita do lactente, tá? E a gente procura por tudo, né? E é obrigatório solicitar exame toxicológico, exame histopatológico, em centros, não no Brasil, mas fora do país, pede também a imunohistoquímica. Existem hoje exames de imunohistoquímica que podem ser feitas, e vários estudos, na verdade, né, para poder investigar essa morte súbita do lactente. E para você chamar dessa síndrome da morte súbita do lactente, não pode ter nenhuma causa da morte, tá? Senão, a causa da morte vai ser o que deu origem, e não a morte súbita do lactente. Tá bom, pessoal? E lembrar que a morte súbita, 90% dela é cardíaca, então é realmente isso, ela se reflete no que eu recebo no IML, tá certo? Muito coração. Existem corações que são estruturalmente normais e existem as arritmias de causa genética e sem alterações anatomopatológicas. E existem as doenças cardíacas estruturais. Essa eu acho muito, tá? No ML, que são as alterações das doenças arteriais coronarianas, tá? Então, é muito comum eu achar a doença coronariana, tá? E aí existe uma classificação pela Sociedade Americana para classificação dessas coronariopatias, e é muito comum se encontrar. Existem várias outras doenças cardíacas estruturais, como a insuficiência cardíaca, cardiomiopatia. Existe também uma que eu já achei no ML, que é a coronária anômala, tá? É comum. Então, tá aqui um exemplo, anomalias coronarianas. Existe e é comum, comum não, né? Mas pode acontecer de um atleta ele morrer por esforço físico extenuante, né? Ou até uma criança. Um dos casos que eu fiz foi uma criança que, na hora de amamentar, ela chorou muito. E aí, quando eu fui averiguar o coração, né, estudar o coração, tinha uma coronária anômala, tá? Existem vários outros motivos para uma morte súbita cardíaca, a miocardite, a cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito e o prolapso da válvula mitral, tá certo? E, por último, como é que a patologia forense pode ajudar na morte agônica, né? Eu falei da morte súbita, e existe a morte agônica, que é aquela morte que ela se prorroga por semanas e meses, tá? A partir da doença de base. E existem duas docimásias, principalmente, que são histológicas. Então, a docimásia hepática histológica de Meissner, e essa lembrar que o que a gente procura no fígado é o glicogênio, e o que a gente procura na suprarrenal, né, é o pigmento feocrômico, tá bom, pessoal? Então, nos tipos de morte, a patologia, ela também pode te ajudar. Tranquilo? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, como a patologia forense pode cair na sua prova, e aí eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos para saber se tem alguma dúvida do pessoal. Espero que tenham aproveitado, tá? O momento. Vai ficar gravada a aula. Então, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Pessoal,
Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês que estavam aí no YouTube e no Instagram. Eu desejo que estudem, tá? Bastante. O que mais cai na prova são as alterações macroscópicas mesmo. Eu tentei aproveitar aqui para fazer um link da microscopia com a macroscopia, tentar fazer a revisão de alguns conceitos e trazer a parte histológica, tá bom? Então, boa noite, estudem, façam bastante questões e boa noite, boa semana, tá bom? Abraço, tchau.